Quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupada eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupada eu quero estar, se na vinha do Senhor. Amém. Oi, crianças, A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todas as crianças da DEB 113 e também da UCADEB, né, do setor 29. Estou muito feliz em mais um domingo estarmos juntos para estudarmos, né, a EBD em casa. E hoje começa uma nova revista. Estaremos estudando nesses 3 meses a revista Primários, né? E o tema da revista é Conhecendo algumas histórias de Jesus. Vai ser muito, muito legal conhecer as histórias de Jesus ao longo desses 3 meses. E a lição de hoje é a lição número 1, né? A lição número 1 que fala assim, a história de uma sementinha. Você já ouviu falar dessa história? Eu já ouvi. Ainda não? Então nós vamos conhecer hoje que história é essa, a história de uma sementinha. E para começar a nossa aula, vamos fazer uma oração, amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, né? Ligar no trono de Deus e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos Nós te louvamos porque Tu és bom porque Tu és bom e tem cuidado de nós. e tem cuidado de nós. Venha abençoar esta aula, Venha abençoar essa aula. abre o nosso entendimento Abra o seu entendimento para aprendermos as Tuas histórias. para aprender as suas histórias. Em nome de Jesus, Em amém. nome de Jesus, amém. Amém. E para começar, eu quero apresentar o nosso versículo de hoje, né? Que eu coloquei aqui visualizado, mas primeiro vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia no versículo de hoje, o memorizando, né? E o nosso versículo de hoje, ele se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e o versículo número 7. Diz assim a palavra do Senhor: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Vamos olhar aqui o versículo. Vamos aqui, Manuela? Vamos ler o versículo? De modo que não importa. De modo que não importa. Nem o que planta e nem o que rega. E nem o que rega. Mas sim Deus que dá Mas sim que Deus dá o crescimento. o crescimento. Está escrito em 1 Coríntios. Está escrito 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, 3, versículo 7. Livro do Novo Testamento, né? Então a palavra do Senhor diz que não importa nem o que planta a semente e nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. A palavra do Senhor quer dizer aqui que a semente é a palavra de Deus, né? O que planta a semente somos nós, que anunciamos a palavra de Deus ao coração de outras pessoas. E o que rega também são outras pessoas, somos nós que regamos com oração, né? A própria pessoa que recebe a palavra também pode regar com a oração, com a fé. Jarro. Não é verdade? O jarro da fé, né? A água da oração. E aí, o apóstolo Paulo falou, não importa nem aquele que vai plantar e
e nem aquele que vai regar. Mas o que importa é Deus, porque é Deus que dá o crescimento naquela palavra, né, no coração da pessoa. E Deus dá o crescimento, não é verdade? Fica muito passadinho. Então, nosso versículo de hoje, né, tá lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Amém? Amém. E agora chegou o momento de nós escutarmos e aprendermos a palavra de Deus, a história da sementinha. A nossa história de hoje está no Evangelho de Marcos, né? Capítulo 4, versículos 30, 31 e 32. Vai contar a história da sementinha. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se sob a sua sombra. Aqui o Senhor Jesus estava contando uma parábola para os seus discípulos e para toda aquela multidão que estava ali ao redor. E eu quero perguntar para você, você sabe o que significa parábola? Já ouviu alguma parábola de Jesus? Então, o Senhor Jesus, ele contava as histórias, né? Ele ensinava as pessoas, os seus discípulos, por parábolas. E parábola é uma história, né, figurada que traz um grande ensinamento, uma grande lição de vida, né? E o Senhor Jesus sempre contava parábolas para ensinar sobre o reino de Deus, sobre o céu, né? E aqui ele contou a história do grão de mostarda, né? E o grão de mostarda, ele falou assim, olha, com que vamos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele falou assim, olha, o reino de Deus, ele é comparado com um grão de mostarda, né? Vocês conhecem o grão de mostarda? O grão de mostarda é uma semente bem pequenininha, redondinha, né? É uma semente, é uma das menores sementes, ou a menor semente, né, que a gente conhece. Então, aquela sementinha bem pequenininha, o Senhor Jesus comparou que o reino de Deus é como uma sementinha pequenininha daquela, né? Que quando é plantada, né, ela começa a brotar, vem a água, vem o sol, né, vem ali o crescimento, ela começa a crescer e à medida que ela vai crescendo, né, ela vai crescendo, né, até ficar uma árvore, né, de tamanho assim médio, né, de 1,5 metro mais ou menos. A árvore, né, a mostarda, o pé de mostarda, é uma árvore que ela cresce, né, bastante por se tratar de uma hortaliça, né? Então, uma sementinha bem pequenininha, ela cresce, né, e fica com galhos fortes, né? Fica bem robusta, bem frondosa. E aí, vem os passarinhos e fazem ninhos e moradas naquela árvore. Então, ele falou assim, olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda, né? É como um grão de mostarda que a sementinha do grão de mostarda é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que quando é anunciada, plantada, né? Quando a sementinha é plantada, significa que a sementinha foi plantada no coração de alguém. Aquela palavra, né, foi plantada no coração de alguém. Através de quê? De alguém que usou a sua boca e anunciou a palavra de Deus. Então, aquela sementinha que é a palavra de Deus, que é falar sobre Jesus. Aquela sementinha foi plantada no coração de alguém, né? A palavra do Senhor foi anunciada
ao coração de outra criança, ao coração de um adulto. E aí veio, né, o Senhor que deu o quê? O crescimento. A palavra do Senhor anunciada nos corações, a pessoa aceita o Senhor Jesus, né? Se arrepende dos seus pecados, passa a seguir o Senhor Jesus, passa a ir para a igreja, passa a orar, a chegar mais perto do Senhor cada dia. E aí aquela pessoa vai crescendo espiritualmente, dando frutos. Como que é os frutos que a pessoa vai dar? Ela vai também anunciar com a boquinha dela, ela vai falar de Jesus para outra pessoa. Então eu falo de Jesus para a Emanuela fala de Jesus para o coleguinha dela na escola, o coleguinha fala de Jesus para o outro coleguinha dele, e assim o reino de Deus vai crescendo, como esse pé de mostarda, que era uma sementinha bem pequenininha. Mas quando, né, foi plantada, ela cresceu, se tornou grande, se tornou robusta, frondosa, e aí deu muitos frutos, e aí acolheu os passarinhos. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus também é desse jeito, né? O reino do Senhor é desse jeito. Nós anunciamos a palavra de Deus e às vezes parece que o nosso trabalho é pequenininho, né? Às vezes a gente sente, mas é pequenininho o nosso trabalho, não é importante. Mas é muito importante. Anunciar a palavra do Senhor é muito importante e é um mandamento, né? Um ensinamento para nós. Nós temos que ser discípulos de Jesus, não é verdade? Anunciar a palavra do Senhor sempre a todas as pessoas. Não podemos escolher se vamos falar de Jesus para aquela pessoa ou para outra, mas para todas as pessoas. Todas as pessoas que nós conhecemos, né? Todas as pessoas que estão ao nosso redor. Todas as pessoas precisam saber da verdade, precisam ouvir a palavra do Senhor. Então o reino de Deus é assim, como um pezinho de mostarda, como um grãozinho de mostarda. Como essa sementinha tão pequenininha, mas que quando é plantada cresce muito. E aqui no nosso versículo que a gente aprendeu hoje, fala assim, olha, que não importa nem quem planta e nem quem rega, mas é Deus que dá o crescimento. E assim somos nós, né? A palavra do Senhor. Eu planto ali, a Emanuela vai e rega ali com a oração, não é verdade? Sim. Mas quem vai dar o crescimento é o Senhor Deus. Então não assim se preocupe, né, em se a pessoa vai crescer, se a pessoa vai aceitar Jesus. Não. Apenas pregue a palavra e confie em Deus. Ore a Deus por aquela pessoa que você falou de Jesus. Senhor Jesus, hoje eu falei do Senhor, do teu amor para o meu colega. Que o Senhor possa ali visitar o meu colega, que eu falei para ele de Jesus. Que o Senhor possa ali dar o crescimento naquela palavra, no coraçãozinho dele. Para que ele possa crescer para o Senhor Jesus e assim também dar frutos e também aquele coleguinha vinha falar do amor de Jesus para outros coleguinhas. Então, que vocês entendam, crianças, que o crescimento da obra de Deus, que o crescimento do reino de Deus é o Senhor que dá, mas é através de nós pegarmos e falarmos e anunciarmos a palavra de Deus, né? E a palavra do Senhor, né, quando o Senhor Jesus anunciava aquelas histórias ali para os judeus, para os discípulos, né? Começou poucas pessoas seguindo Jesus. De repente já tinha uma multidão, né? E essa multidão também multiplicou, né? Isso, anunciou a palavra do Senhor. E até que a palavra do Senhor nos alcançou, né? Veio lá do Oriente, né? Até aqui e nos alcançou. Alcançou o mundo inteiro a palavra do Senhor, não é verdade? E ainda tem pessoas para alcançar. Porque o Senhor Jesus vai voltar quando alcançar todas as pessoas com a palavra dele. Assim é o reino de Deus. Ele cresce à medida do que nós anunciamos a palavra. Porque Deus é que dá o crescimento. Deus é quem trabalha no coraçãozinho de cada um de nós, de cada uma das pessoas que ouve a palavra. É Deus que transforma o coração. É Deus que muda o pensamento. É Deus que transforma o comportamento. Mas nós temos o dever de anunciar a palavra de Deus, de falar. E quem aí quer crescer? Quem quer crescer? Eu quero. Vamos cantar aquele corinho que diz assim, olha, eu vou crescer,
Crescer, crescer, crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Tralalala. Amém? Vamos mais uma vez? Vamos. Mais uma vez. Vamos baixar aqui. Certo. Vamos crescer para o Senhor Jesus. Eu vou crescer, eu vou crescer. Crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Amém. E como aquele hino da harpa cristã que nós iniciamos a aula, eu quero trabalhar para o meu Senhor. E você também quer trabalhar para o nosso Senhor Jesus? Amém? Sim, Vamos amém. cantar mais uma vez aquele hino? Vamos cantar com gestos. Eu quero ver todos vocês aí fazendo gestos desse hino, amém? Vamos lá. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar E orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Amém. Então, nós chegamos ao final de mais uma aula, né, de mais uma história contada por Jesus. E no próximo domingo nós temos outra história linda contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade e também quero agora fazer uma oração para nós terminarmos, né, essa aula, amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te meu Deus e meu agradeço Pai, por esta aula eu te agradeço por esta aula e por esse ensinamento maravilhoso, e por esse ensinamento maravilhoso, porque hoje porque hoje eu descobri descobri como que o reino de Deus como que o reino de Deus cresce. cresce. Me ajude Me ajude a sempre estar a sempre estar anunciando a tua palavra. anunciando a tua palavra. Amém. 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 Até a próxima e a paz do Senhor.